Olá, minha amiga, meu amigo. Hora do nosso encontro nesta quinta-feira, 11 de setembro. Está fazendo 24 anos já, parece que foi ontem, que aviões tomados por terroristas atacaram as Torres Gêmeas. Certa vez eu estava no topo das Torres Gêmeas e estava filmando e parecia que um avião vinha em direção aonde a gente estava e depois desviou. Depois eu pensei brincando, né? Será que já não estavam treinando? Porque eles treinaram alugando pequenos aviões. Mataram muita gente. Terrorismo fanático. Eu estava fazendo uma palestra em Belo Horizonte quando um colega jornalista me entregou um bilhete dizendo que eu podia anunciar que estavam atacando as Torres Gêmeas, aviões. Eu pensei que fosse parte de alguma coisa ali, algum sorteio final. E aí eu disse, olha, eu acho que é alguma promoção aqui. Ele voltou e me disse, não, é verdade, está saindo na rádio, é verdade. Aí eu disse, olha, então está começando um novo tipo de guerra, já não é uma guerra convencional. É uma guerra de um pequeno grupo de terroristas capazes de aterrorizar um país inteiro. E desde então, de 2001 até hoje, muita coisa mudou na arte e ciência da guerra. Bom, e amanhã faz aniversário o nascimento de Juscelino Kubitschek. 123 anos que ele nasceu em Diamantina. Aliás, por coincidência, é a mesma data da criação da Capitania de Minas Gerais, em 1720, no 11 de setembro, por causa da corrida do ouro, que tirava o país colônia, o Brasil colônia do litoral, entrando em Minas Gerais. Ele nasceu em Diamantina, que tem esse nome pela corrida atrás de diamantes. Não? E Juscelino fundou Brasília exatamente para manter essa conquista do território brasileiro com o pé do brasileiro, né? Lá em Minas Gerais, São Paulo, pé do boi, pé do garimpeiro, né? E agora foi Brasília que ensejou a conquista do Centro-Oeste, que era uma área inóspita, não produtiva, e se tornou a área mais rica do Brasil. Enfim, fica aqui a lição sobre a Amazônia, que só será nossa se nós estivermos realmente na Amazônia, porque, por enquanto, o crime é que está entrando lá. O narcotraficante, estão disputando, facções criminosas disputam a navegação nos rios da bacia amazônica. Incrível. E mais o ouro que sai é vendido na Venezuela, o diamante de Rondônia, que é vendido em Antuérpia, na Bélgica, na Holanda, onde há os lapidadores. Não? O presidente está fazendo discurso da moda, discurso de soberania. É bom pensar nisso. Foi um grande ato de soberania nacional a fundação de Brasília, como foram os bandeirantes que foram entrando e desrespeitaram a linha de Tordesilhas, conquistando o país. Bem, vamos aos assuntos de hoje. Não esqueça de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Pois é, ontem foi o dia de Fux. Hoje foi o dia, digamos, de Carmen Lúcia, porque ela citou Victor Hugo, Victor Hugo, né? Num História de um Crime. Interessante que esse livro no Brasil foi traduzido do inglês e não do francês. Ele escreveu exilado em Bruxelas sobre um golpe dado por um sobrinho de Napoleão, Napoleão III, que ele chamava de Le Petit Napoléon. Esse era o Napoleão pequeno, né? E, bom, Carmen Lúcia, eu vou começar destacando isso. Olha só o que ela citou do livro. O mal feito para o bem continua sendo mal.
Se ele tem sucesso, então vai se repetir. Se deu certo o mal feito pelo bem, ele vai se repetir. Eu não entendi em que contexto ela está citando isso, porque, a mim, o contexto parece uma autocrítica e uma crítica ao Supremo, ou um mecanismo de censura muito forte, um superego, ou até um inconsciente muito forte. Porque ela é a mesma pessoa que disse cala a boca nunca mais, né? Cala a boca já morreu. E depois abriu possibilidade de uma censura ao Brasil Paralelo, dizendo, desta vez vale, mas censura não, mas desta vez vale. Parece que ela está dizendo, desta vez vale aplicar o mal, ou seja, condenar sem provas, como demonstrou Fux na véspera. Mas ela está alertando o Supremo e a ela própria, olha, se der certo, a tendência é repetir isso. Ou seja, inventar uma narrativa para substituir as provas e condenar pode se repetir. Eu entendi assim. Então, vocês conhecem, não sei se a geração de todos aí lembra do grilo falante, que era a consciência da pessoa martelando. Aqueles anjinhos que punham o diabinho de um lado e o Janzinho do outro. Parece que tem um Janzinho cutucando. Olha aí o que disse o Vitor Hugo na história de um crime. O mal ser feito para o bem, né? Vamos livrar o país da ameaça autoritária e vamos condenar Bolsonaro. Não? Só assim, só agora a gente, como o Fux nos mostrou, derrubou uma por uma dos nossos argumentos, não dá para chamar de prova, né? Como bem demonstrou ontem. Sicut erat demonstrandum, pelo Magister Fux. E aí Carmen Lúcia fez já a maioria. Ficou 3-1. Maioria num tribunal de 11, né? Que maioria? Julgar por turma, né? Dá nisso. Maioria. Depois Zanin, contrariando a expectativa dos meus amigos juristas que o conhecem como excelente advogado criminalista, seguidora à risca do devido processo legal, do princípio da dúvida pro réu, né? Só com convencimento através de provas materiais, de fatos, enfim. Mesmo assim, ele condenou todo mundo. Então, ficou 4-1 na maioria dos casos, Bolsonaro inclusive, e 5-0 no caso de Braga Neto e Cid, por causa daquele dinheiro 100 mil que Braga Neto passou para Cid para dar para alguém. Cid que confessou isso. Então, se Cid disse... Então, Carmen Lúcia deu o voto dela, Zanin deu o voto, encerrou-se. Estão agora com o relator vendo a dose das penas, o tamanho das penas. Significa 1 ano na vida de alguém, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos na vida de alguém. Desses 7 que foram julgados. Alia jacta est, está decidido. Atravessaram o Rubicon. Mas eu acho que por resto da vida terão que provar que foi um julgamento liso, depois que Fux tirou a toga preta de cima dos autos e demonstrou. Eu sei que está sozinho, mas já é tarde a condenação, porque veio depois, a maioria chegou depois do voto de Fux, que demonstrou. Né? Não vai ter, inclusive, embargo infringente.
Embargo de declaração, sim, mas não vai fazer nenhuma diferença. Precisaria de 2 votos para o embargo infringente para abrir uma nova discussão. Então, refazendo aí, só para lembrar que Fux deixou fora Bolsonaro, general Augusto Heleno, Almir Garnier, Anderson Torres, deputado Ramagem, né, e deu a condenação por uma das denúncias para Cid e para Braga. Bom, o que mais que temos a comentar, né? Nas redes sociais a gente vê o discurso de ódio amplo contra Fux. Acuse-os do que você é. Toda hora chamam a rede social de discurso de ódio. Mas a gente está vendo quem são os do discurso de ódio. Aqueles que acusam os outros daquilo que são. Teve até uma demissão já de uma estagiária no Legislativo do Distrito Federal. Ela postou no X, né, Fux tem que morrer. Pessoal do amor. Falam do amor, mas praticam o ódio. Eu acho que o ódio teve uma importância muito grande na condenação de Bolsonaro. De Brasília, Alexandre Garcia.